pela Companhia do Metrô, que não é nenhuma invenção brasileira, não, é uma adequação aos nossos princípios de cultural e legal do que aconteceu em Tóquio, em Toronto, em Montreal, em outras cidades americanas e outras cidades europeias, que é uma readequação do entorno urbano. Em Tóquio, por exemplo, 78% da receita para fazer obra e operar o metrô vem das atividades imobiliárias da Companhia Metropolitana. Então, quer dizer, eu vi em Tóquio soluções fantásticas, de locais urbanos fantásticos. Então, quer dizer, é uma questão de achar o modelo e perseguir esse modelo. Como nós não fazemos desenho urbano na cidade, não desenhamos a cidade, nós não sabemos onde é que queremos chegar. Então eu entendo que um grande governador do Estado, de visão ampla, visão para frente, um inovador, deveria colocar na Companhia do Metrô, não na direção, mas ligado ao governador para ter influência na CPTM, no metrô, na DERS, em todas as atividades de transporte, e talvez na Secretaria de Água Metropolitana também, alguém que tivesse uma visão de como equacionar esta solução, de como fomentar que a iniciativa privada, ao invés de se esparramar nas ondas do mercado imobiliário, se concentrasse a fazer seus grandes empreendimentos no entorno das estações do metrô, para que essas estações revitalizassem a região nas novas e nas... As estações se transformam em agentes revitalizadores do tecido urbano. A estação, o que ela é? Uma catalisadora de gente. Onde catalisa a gente acontece o quê? Tem mercado, tem negócio. E onde tem negócio tem riqueza. Tendo riqueza, tem valorização, tem interesse. Então, se eu desloco menos as pessoas, se elas trabalham mais próximo de casa, se elas têm o hospital mais próximo, se ela tem uma série de coisas mais próximas, ela vai se precisar de se deslocar muito menos. Ok, agora vamos tentar reunir um pouco dessas coisas que foram faladas até agora. O Mena Barreto falou uma coisa interessante aqui. O que aconteceria, por exemplo, se todo mundo realmente no Dia Mundial Sem Carro deixasse o carro em casa, fosse usar o transporte urbano? Que aconteceria com esse transporte urbano? Eu tenho uma informação aqui, por exemplo, que a estação da Sé, que é a mais movimentada do metrô de São Paulo, chega a transportar 100 mil pessoas por hora nos horários de pico. Eu tenho uma experiência pessoal. Outro dia eu fui numa reunião no centro, saí de lá, era umas 6 horas da tarde, 6h30, peguei o metrô, porque eu havia ido de metrô, justamente para não usar carro, e eu fiquei dentro da estação da Sé durante 45 minutos tentando embarcar, não consegui. Saí de lá, depois de 45 minutos, andei um bom trecho a pé, depois acabei pegando um táxi até chegar num destino que eu precisava, onde estava meu carro. Então, resumindo essa questão, o Brasil, historicamente, ele tem privilegiado o transporte individual, né? O governar era abrir estradas, já dizia um ex-presidente nosso. Não, ele não dizia abrir estradas, rodovias e ferrovias, estradas. Não era especificamente, né? A estrada. Mas, de qualquer maneira, historicamente, a gente sempre teve um privilégio para o transporte individual, em automóvel e no transporte de cargas em caminhão, em detrimento do transporte coletivo. Tem uma informação aqui que diz que o investimento na construção e na melhoria das estradas e vias é maior do que o realizado na expansão do metrô ou trem, por exemplo. Então a gente chega na pergunta raiz do nosso programa. Por que os governos brasileiros privilegiaram o transporte coletivo em detrimento do transporte urbano? Olha, na realidade, de uma maneira geral, é muito mais fácil fazer uma rodovia, uma estrada ou até uma avenida do que uma ferrovia. A ferrovia tem uma série de exigências de engenharia, de rampa, de curva, muito mais complexa. E tem a operação ferroviária mais complexa do que a operação de um veículo. Uma estrada pronta, teoricamente eu pouco pago para usá-la, salvo hoje em dia os pedais, mas na avenida eu quase não pago. Tem aqueles impostos fixos, etc. Vamos falar no específico pelo uso. Eu ponho meu carro, só gasto basicamente o combustível, manutenção, etc. Tal, vou a hora que eu quero, vou de porta a porta, vou com quem eu quero, no conforto que eu quero, quase na velocidade que eu desejo. Só saber fazer o esquema. Agora, o trem,
o transporte sob trilho, ele requer, mesmo o ônibus, né, o coletivo de uma maneira geral, ele requer um horário, requer um mínimo de passageiro para fazer a composição, ele requer uma via segregada, uma via que não tenha cruzamentos urbanos, apesar de nós termos muita que matam muita gente por aí. Então, quer dizer, e foi muito mais fácil fabricar um automóvel é teoricamente uma atitude facílima. Você fabrica onde é que você quer, como é que você quer. Produção em série. Produção em série. O financiamento de um automóvel é uma coisa facílima. Então tem todas umas vantagens aí que o automóvel dá. E além daquele negócio que é o famoso status do brasileiro, né? Eu tenho um automóvel, o meu automóvel é mais bonito do que o teu, etc. Tal, o meu tem tal potência, aquele tem. Então, esses aspectos todos influenciaram uma política imediatista. Se nós pensássemos mais a longo prazo, talvez nós tivéssemos feito um planejamento muito mais coerente. Tem um exemplo em São Paulo que, para mim, dessa falta de planejamento, envolvendo trem e envolvendo obras. Você deve conhecer uma ponte que existe entre o Cebolão, lá no Rio Tietê, e a Via Anguera. As pontes, perto da Ponte dos Remédios. Lá tem uma ponte ferroviária, não sei se já viu algum trem passando lá. Não, está desativado. Nunca passou um trem. Nunca passou um trem. Só achei que fosse desativado. Não tem nem trilho. Por quê? Tinha uma necessidade de transporte de carga na margem de lá do Tietê, na margem fora perto da Anhanguera, de cargas urbanas, né? Ali era uma série de frigoríficos e coisas afins, né? Então precisava de um ramal ferroviário. Tinha um ramal ao nível da marginal, tiraram o ramal, subiram, okay? Fizeram um novo. Com o tempo houve uma mudança de uso, houve uma mudança na maneira de transportar, carga congelada, etc. Tal, e quando acabou a obra, até quando começou, já não precisava mais do viaduto. Então, isso aí é a prova da falta de planejamento, falta de conhecimento da cidade. Então, nós hoje temos na cidade alguns vilões. Os vilões são o pedestre, o transporte público em geral, né, o ônibus, né, o caminhão. A cidade foi feita só para o automóvel. Não é por causa do erro dessa política. É que nas nossas escolas, e não preciso voltar muito para trás, nas nossas escolas de engenharia e de arquitetura, o pedestre era um detalhe que poucas vezes eu não me lembro de ter visto em nenhum dos livros e de nenhuma das apostilhas, em nenhuma das aulas, alguém nos ensinando sobre pedestre. Mas e quando eu trabalhei em São Paulo, que essa pesquisa nossa São Paulo Ibope sobre o Dia Mundial Sem Carro levantou que 52% da população estaria disposta a deixar o carro em casa se houvesse uma boa alternativa de transporte público. Os outros parte, né? Se os outros deixarem o carro, eu não vou, vai ser muito bom. Eu vou continuar no meu carro. Essa é a problema. Então, é que nem feira. Feira é muito bom a 300 metros de casa. Na minha frente é ruim. Então, foi o caso do Rodoanel. Foi feito umas pesquisas. Você pega o Rodoanel, toda. Agora, na prática, as pessoas acharam que o Rodoanel era mais longe, não sei o que e tal. E não estão usando o Rodoanel. Tá? Só usam aquele que tem interesse imediato resolvido. A mesma coisa no transporte público. As pessoas dizem assim, bom, se tiver mais transporte público, nós vamos usar. Eu não. Entendeu? Porque a minha atividade é aquela resposta. Não, eu não tenho um emprego fixo. Eu faço isso, faço aquilo, eu sou um autônomo, tal. Um grupo. O outro fala assim, não, é que quando eu saio do emprego eu vou para a faculdade. O outro diz assim, não, eu quando saio do emprego vou tomar uma cachaça com meus amigos. Aí eu vou em tal lugar. Vou ver minha avó, vou ver minha sogra, vou ver minha amante. Saber era eu. Ok? Então ele vai sempre arrumar uma desculpa. Tá? Não era muito mais fácil a gente andar de carona? Entendeu? Quer dizer, muitas pessoas usaram meus veículos. Tem muita origem de destino comum. Tá? Tem algumas empresas hoje que fazem programas de estímulo, né? Com empresas grandes, que tem 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, até para promover. Tem até um site que foi lançado há um tempo atrás
estimulando esse tipo de coisa, para você descobrir dentro da sua região pessoas que vão para o mesmo destino com você, para vocês cada dia num carro de um. Olha, tem uma iniciativa em São Paulo, que eu não estou me lembrando o nome agora, que é uma empresa que montou grupos de pessoas com mesma origem, mesmo destino, para poder... É quase que um fretado especializado. Eu pessoalmente já tentei, estudei um esquema, uma estrutura dessa, e por alguns motivos não deu certo. Mas a adesão não chega a 200 mil veículos, 200 mil pessoas. Então, quer dizer, esses aspectos, existe o ônibus fretado, uma ideia muito boa, etc. Tal, mas ela é em cerca de 15 milhões de viagens que nós temos por dia, acho que é isso que na Grande São Paulo hoje, a aderência não chega a 5% desse total. Então, quer dizer, é uma atividade muito complexa. Então, o desejo que os outros usem faz parte da minha filosofia de vida. Então, assim que as pessoas pensam. Doutor, eu tenho que voltar. O Caetano está me colocando aqui, está um congestionamento agora, um engarrafamento de perguntas dos internautas que estão ouvindo as suas histórias, ouvindo suas colocações e estão querendo participar aqui também com perguntas para vocês. Então vamos abrir um espacinho aqui para eles. Bom, tem bastante pergunta, Gilberto. Eu queria aqui já agradecer a participação. O Bom de Garfo está aqui, o Carlos Eduardo, o Mena Barreto, o Gandula, o Etanóis. O pessoal está criativo aqui nos nicks hoje. Etanóis. O Burro do Transporte de São Paulo está no chat. Também o Rubens, a Fabi. E o pessoal está comentando bastante. O Mena Barreto travou uma discussão aqui com o Burro do Transporte de São Paulo, que eu acho interessante, mas só para ser justo, eu vou fazer um outro comentário do Carlos Eduardo. Ele só comentou o seguinte, não é uma pergunta ainda. Ele falou, o Brasil é sem educação. Faz massa de cimento nas ruas e calçadas. Morei mais de 10 anos nos Estados Unidos. Minha filha, com 7 anos, veio conhecer o Brasil e voltou dizendo que não gostou porque tinha cimento nas ruas e nas calçadas. Aí, pelo Linha Direta, eu recebi uma pergunta do Armando Carrari. Ele diz o seguinte, como conciliar o direito individual do motorista com o interesse coletivo? Posso fazer uma outra pergunta de internauta? O Gandula disse o seguinte também, Botura. Como controlar uma cidade que todo dia recebe outra cidade de mesmo tamanho, composta por Guarulhos, Osasco, Sorocaba, Jundiaí, Campinas e etc? Mais 3 horas do nosso programa, por favor, para responder tudo isso. Bom, olha, primeiro eu achei muito significativo esse nome Etanóis aí, porque esse é um programa que eu dirijo no Estudo de Engenharia, com alguns colegas, e é um programa que nós tentamos introduzir no Brasil a geração de viagens pela utilização do etanol via hidrogênio. Então, dá para... Esse a gente pode fazer um outro programa depois, só para falar sobre isso daí. Bom, na realidade, esse problema do despejo do cimento, etc. Tal, ele está muito voltado naquilo que eu chamo de falta de urbanidade. Nós não fomos criados para viver coletivamente. Então, quer dizer, e tem uma coisa comum em para quase todas as respostas aí, que é a seguinte coisa. Nós não temos governo. Falta-nos governo, falta-nos autoridade pública. O que falta, na realidade, é Estado. Estado na concepção geral. Quer dizer, quando eu digo Estado, é o município, o governo do Estado e a federação. Trabalhando unidos, trabalhando coerente. Né? Então, nós fazemos o plano de um governo e queremos que esse plano comece e termine de uma vez só. A cidade... ela começou há 500 e poucos anos atrás e passou